Let's turn to Ezekiel chapter 5. Vamos abrir em Ezequiel, Zechariah? No, sorry, Zechariah. Oh, Zacarias. Zechariah. Chapter 5. Os irmãos estavam prestando atenção, tá vendo? Zacarias capítulo 5, Verse 5. versículo 5. Then the angel who talked with me came out and said to me, Lift your eyes now and see what this is that goes forth. Versículo 5. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. So I asked, What is it? And he said, It is a basket that is going forth. Eu perguntei, que é isto? E ele me respondeu, é um efa que sai. He also said, This is their resemblance throughout the earth. Disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. Here is a lead disc lifted up, and this is a woman sitting inside the basket. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. Then he said, This is wickedness, and he thrust her down into the basket and threw the lead cover over its mouth. Prosseguiu o anjo, isto é a impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Then I raised my eyes and looked, and there were two women coming with the wind in their wings, for they had wings like the wings of a stork, and they lift up the basket between earth and heaven. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. So I said to the angel who talked with me, Where are they carrying the basket? Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? Verse 11. Versículo 11. And he said to me, To build a house for it in the land of Shinar, where, when it is ready, the basket will be set there on its base. Respondeu-me, para edificarem àquela mulher uma casa na terra de Sinar. E estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Now we come to the seventh vision. Chegamos então agora à sétima visão. We know altogether 8 visions in one night. Sabemos que ao todo foram 8 visões numa noite. Now, it's all happened on the day 24, 11th month of second year of Darius. Isso aconteceu no dia 24 do 11º mês do segundo ano do reinado de Dario. Now, because we come to the seventh vision, Pelo fato de chegarmos agora à sétima visão, so you can see this almost approach the end of the night. então você observa que isso aproxima-se do final da noite. So the dawn is approaching. Então o alvorecer está chegando. So if we really go through the whole 8 visions, Se passarmos por todas as 8 visões, you do find some time sequence there. você vai perceber uma sequência de tempo ali. Now, toward the end, toward the morning. Em direção à manhã, você vai chegar ao final. So now we come to the seventh vision. Chegamos agora então à sétima visão. Now, we already mentioned this morning, the 7 and the 6 actually form another couple. Nós já mencionamos hoje de manhã que a sétima e a sexta formam uma dupla. Now, here definitely something to do with sin and weaknesses. Então, definitivamente esta aqui tem a ver com pecado e com impiedade. But of course, this can be general, É claro que isso pode ser geral, especially after we see something about Zion. especialmente após vermos alguma coisa a respeito de Sião. So, we are speaking of the tree of life. Aqui estamos falando da árvore da vida. We are speaking of life and peace. Estamos falando a respeito de vida e paz. But we still live in reality. Mas ainda vivemos na realidade. Before the Lord's return, Antes da volta do Senhor, the presence of sin is still here. a presença do pecado ainda está aqui. So that's why curse is also here. É por isso que a maldição ainda está aqui. So we always live in a situation. We have to make a choice between the tree of life and the tree of knowledge and good and evil. É por isso que constantemente temos que fazer aquela escolha entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. We are not infallible. Nós não somos infalíveis. We are not sinless perfect. Nós não somos perfeitos, sem So pecado. our flesh is constantly under the judgment of
the cross. E a nossa carne está constantemente sob o julgamento da cruz. But because this is something to do with the remnants, Pelo fato de isso aqui ter algo a ver com o and remanescente, especially after the Jews being captured into Babylon, especialmente depois que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, so now because they have been in Babylon for 70 years. o fato de terem estado na Babilônia por 70 anos, 70 years is a long range of is long range is span of time which is equivalent to a man's life. então 70 anos é um longo período de tempo e corresponde ao período de vida de um homem. So that influence must be a lifelong influence. Então essa influência é uma influência que dura toda uma vida. And more people they want to stay longer in Babylon. E mais pessoas queriam permanecer por mais tempo ainda na Babilônia. Then definitely they will continue in that influence. Então, definitivamente, eles permaneceriam sob aquela Unfortunately, influência. that was bad influence. Mas, infelizmente, era uma influência maligna. On the one hand, Por um lado, you know, these people become prosperous. aquelas pessoas se tornaram prósperas. And these people become rich. E as pessoas se tornaram ricas. Because they learn everything. They learn the commerce from the Babylon. Porque eles aprenderam a fazer comércio com os babilônios. Now, if you trace back the history of international banking, Se você, de fato, rastrear a origem da atividade bancária internacional, you can trace all the way to the time of Babylon. você vai chegar até a Babilônia. Today, Jewish people are very expert in this area. Hoje, os judeus são especialistas nessa área. So they learn everything from Babylon. Então, eles aprenderam tudo ali na Babilônia. So even later, when Babylon went to history, E mesmo posteriormente, quando Babilônia passou para a história. but somehow the Jewish people became the agent of that Babylonian empire. De alguma forma, os próprios judeus se tornaram agentes daquele império babilônico. No longer visible empire. Não é mais o império visível. It has been transformed into the invisible empire. Foi transformado num império invisível. So somehow somehow is a long influence on the worldwide economy. De alguma forma, foi uma influência muito duradoura ao longo, por volta de Even todo mundo. today, you can feel its impact. Até mesmo hoje você sente esse impacto. Now we are acquainted with the term called financial tsunami. Todos nós hoje ouvimos falar desse termo tsunami financeiro. Now, if you trace back why we have that tsunami, Se você de fato rastrear a razão pela qual nós tivemos esse tsunami, somehow someone has stolen. de alguma forma alguém roubou esse termo. Somehow, outwardly appearance, they must be very honest. Desculpa, alguém roubou. E externamente tinha uma aparência de pessoa honesta. Because they were under the law. Mas eles estavam sob a lei. Somehow, they were regulated according to certain principle. Eles eram regulados de acordo com alguns princípios. So when these people, they make false swearing, when they swear falsely. Quando as pessoas juraram falsamente. Now, even in order to convince people, even in the name of the Lord. E até mesmo para convencer as pessoas, eles juraram em nome do Senhor. In the beginning, No princípio, when these people went to Babylon, quando essas pessoas estavam lá na Babilônia, now in the commercial world, these people are most welcome. naquele mundo comercial, essas pessoas eram bem-vindas. If they are diligent, Se eles fossem if diligentes, they are faithful, se fossem fiéis, or if they are honest. ou se fossem honestos. Especially if you know that they are backed up, they are always, you see, if you know their religious background, Especialmente se você conhecer o background religioso they deles. definitely obey the 10 Commandments Definitivamente eles obedeciam os 10 mandamentos. to the literary accuracy. Do ponto de vista até mesmo literal. For the people, they really keep a Sabbath every Saturday. Você observa que eles guardavam o sabá a cada sábado. Now, can you believe that you can get any other people like that in the world? Será que você consegue
obter pessoas assim no mundo. So definitely they are welcome. Definitely they are welcome to their society. Claro que eles receberam as boas-vindas da sociedade. On top of it, E em cima they disso were the ainda, people of the book. eles eram o povo do livro. They have to read in order to understand the word. Eles tinham que ler para poder compreender a palavra. They have to read in order to know the God's will. Eles tinham que ler para poder compreender a vontade de Deus. So think about Então it. pense nisso. If some people read all the time, Se alguém lê o tempo todo, at least they have high level of culture. de alguma forma eles têm um nível de cultura bastante alto. So with that kind of resource, you put them together, now you can imagine how they are welcome in that kind of society. Então, com esse tipo de pano de fundo, você pode observar como eles de fato receberam as boas-vindas da sociedade. So you can imagine even people of Israel, they were captured into Babylon. E você pode ver que mesmo que as pessoas que tenham sido levadas cativas pela They Babilônia still have their freedom. ainda tinham liberdade, They still have the freedom to sell and to buy. tinham liberdade de vender e comprar. So the whole future for people of Israel is in Babylon. Então, todo o futuro daquele povo estava lá na Babilônia. So no wonder after 70 years, Não é de se admirar que após 70 anos, only 50,000 people will come back. apenas 50 mil retornaram. Because the young people's future is in Babylon. Porque o futuro daqueles jovens estava lá na So Babilônia. you can imagine. Então você pode imaginar. And because Babylon is so prosperous because of their commerce. E Babilônia se tornou muito próspera por causa do comércio. So now you can imagine how Jewish people now become the best businessmen. E agora você consegue compreender porque os judeus se tornaram os melhores homens de negócio. In order to survive in Babylon. Para que eles pudessem sobreviver na Babilônia. Now they get involved with the business. Agora eles se envolvem com negócios. They are supposed to serve God. Eles deveriam estar servindo a Deus. But now the world is so attractive. Now they serve Mammon. Mas o mundo foi tão atraente que agora passaram a servir Now, a Mamon. if you want to gain the whole world, Se você quiser ganhar o mundo inteiro, if you know anything about se commerce, você souber alguma coisinha a respeito do comércio, now if you make money as your goal, se você de fato fizer ganhar dinheiro como sendo seu in alvo, order to reach the goal, para alcançar esse objetivo, you would like to use all kinds of methods. você vai querer usar todo tipo de método. And some of the method definitely is against the law. E definitivamente alguns desses métodos são contrários à lei. As a Jew, you will never do it. Mas como judeu você nunca faria isso. Let me give you one illustration. Vou te dar uma ilustração. In the early church, in the time of the early church, Então no princípio da igreja primitiva, you see many Christians. They were converted. They believe in the Lord. muitos Jews, No, Christians. I'm talking Christians now. No, I'm using example Okay. from Christian world. então muitos cristãos que creram no Senhor. Now they have to look for a job Então agora eles tinham que procurar emprego. because they live in a heathen land. Mas pelo fato deles viverem em terras pagãs, So of course they will build all kinds of temples. é claro que eles tinham que construir todo tipo de templo. They need lots of Eles workers. precisavam de muitos trabalhadores. So if you want to earn a living, of course you have to join that building. Então, se você quisesse ganhar o seu sustento, você tinha que se unir àquela força de Now, trabalho. before you become Christian, it's okay. Antes de você se tornar um cristão, tudo bem. You just, for the living, you can do anything. Para viver, você podia fazer qualquer coisa. But now after you become Christian, Mas após se tornar cristão, the question is this. a pergunta é a seguinte: Do you think it's good for Christian really earn the money by building the house, the temple for the idols? você acha que seria bom para um cristão contribuir na construção de um templo para os ídolos? So you can imagine. Então você It pode is a imaginar. job. É um trabalho. It is a living É para ganhar a vida, in order to survive. para sobreviver. Now, if this is the only job for you, Se esse for o único emprego disponível, how you are going to do it? o que você vai fazer? You know, as a Christian, you are not supposed to involved with that kind of work. Você sabe que como cristão você não deve se envolver com esse tipo de obra. So one day, a brother Então um dia um irmão who went to a church father, Tertullian, que procurou aquele pai, assim chamado pai da igreja, And he cujo nome era Tertuliano. so he went to him Então chegou até ele and he tried to get sympathy from Tertullian. e tentou obter assim a condescendência do He Tertuliano. explained how difficult is the time, Ele explicou quão difíceis são how os big is tempos, the family, como a minha família é grande, how heavy is the quão responsibility. grande é a minha responsabilidade. Then finally he said, brother, E finalmente ele disse: irmão, I have to live. eu tenho que sobreviver. Then do you know Tertullian just
answered back, Aí você sabe, Tertuliano respondeu: do you have to live? você tem que viver? That's the answer. Essa foi a resposta. So I use this Christian example Eu utilizo esse exemplo de um cristão for you to appreciate. Now, when these Jewish people now mingle into the society of Babylonian society para que vocês possam entender que quando esses judeus se misturaram com aquela sociedade in order pagã to survive, para poder sobreviver, in order to be successful just like they are successful. para que eles pudessem ser bem-sucedidos como de fato eles são hoje. They are successful. Eles são bem-sucedidos. They are successful Eles são bem-sucedidos because they don't have moral. They don't have restraint in the morals. porque eles não têm qualquer tipo de restrição na sua moral. If they want to be rich, Se eles quiserem ser ricos, some of them just robbing. alguns deles simplesmente vão roubar. If you rob, then you get the money. Então, se você roubar, você vai obter o dinheiro. But as a Jew, Mas como judeu, can you rob? será que você pode Of roubar? course not. Claro que não. So, but something you know you are not supposed to do it, Você sabe que não deve fazer isso, but you still can do the robbing mas você ainda pode roubar, without people knowing. sem que as pessoas saibam. How do you call that? Como é que se chama isso? That means to steal. Significa furtar. That means now you get involved. You steal something Você furta alguma coisa, without his knowing. sem que a pessoa saiba. You use unjust means to get something. Try to get benefit from other people. Você usa meios injustos para poder obter o benefício de outras Now, pessoas. remember when you steal something, Você observa quando você sooner or furta later alguma you will be coisa, discovered. cedo ou tarde você vai ser descoberto. But then, of course, as a Jew, É claro que como judeu, people should not doubt that you are cheating or you are stealing. as pessoas não iriam suspeitar que você está roubando ou você está furtando. So now, how do you prove that you are innocent? Como é que você prova que você é inocente? Of course, swearing É claro que você vai ter que and jurar. false swearing. E então, jurando. But in order to convince people, Mas para convencer as pessoas, in the name of the Almighty, você vai jurar em nome do grandioso Deus. brothers and sisters. Irmãos e Of irmãs, course, conscience bother them. Of course, conscience bother é them. claro que a consciência os They always say- deixava preocupados, They always say incomodava. this must be the last time. Essa vai ser a última vez. Eles Even diziam. I earned $10,000. Ainda que eu tenha recebido $10.000, My conscience will never let me go. a minha consciência não vai me liberar. Look at that flying scroll. Observa aquele rolo When voante. I see that dimension as big as a holy place, Quando eu vejo que a dimensão daquele rolo é do tamanho do lugar santo, either you look from this side or from the other se side. você olhar de um lado ou do outro lado, Can you believe that? você pode Do you acreditar understand nisso? that? Vocês entendem isso? That's this. So now you can understand the previous vision. Então agora você consegue entender a visão anterior. Now, in general, that curse for the general sin. Então, anteriormente, Sin in general, of course. aquela maldição era para o pecado em geral, de forma Now, geral. if you violate any commandment, either this side or that side, Então, se você violar qualquer mandamento deste ou daquele lado, either against God or against the man. quer seja contra Deus, quer seja contra o homem. To steal is against man. Roubar é contra o homem. To falsely swearing in the name of God, that's against God. Então, jurar falsamente em nome de Deus é contra Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. now you understand. Normally, these are just two items to represent the Ten Commandments. Normalmente são apenas 2 itens para representar os 10 mandamentos. But with these people have a special meaning. Mas para essas pessoas tinha um significado especial. They learn everything from Babylon. Eles aprenderam tudo lá na Babilônia. It is Babylon made them rich. Foi Babilônia que os fez ricos. Do you think Babylonian world is only something to do with idols? Você acha que o mundo babilônico só tem alguma coisa a ver com ídolos? Now with the idol, they know that's wrong. Referente aos ídolos, eles sabem que está errado. But now something with money. Mas agora é algo a ver com dinheiro. How you are going to survive? Como é que você vai You sobreviver? have to gain some part of the world in order for you to become influential in the world. Você tem que ganhar uma parte do mundo para se tornar influente nesse mundo. So you convince yourself. Aí você se convence. You brainwash yourself. Você faz lavagem cerebral em si You mesmo. have to steal. Você tem que roubar. You have to have false swearing. Você vai ter que jurar falsamente. Because by this way I can feed my children. Porque dessa forma eu posso alimentar
alimentar os meus I filhos. can have my feet upon this land. Eu posso ter os meus pés pousando sobre essa terra. So, brothers and Então, meus sisters, irmãos e irmãs, later when you taste the sweetness, goodness of the money, mais tarde, quando você prova a doçura do dinheiro, now because it's become your habit, então aquilo se torna o seu hábito. now you discover Você descobre então to steal que roubar and to swear falsely in His e name, que jurar falsamente no seu nome it will make you rich. vai te fazer ficar rico. So how can you justify the whole thing? Como é que você pode conseguir isso tudo? Because you are wandering people. Porque vocês são peregrinos. You have no sense of security. Você não tem sentido de segurança. Money is power. O dinheiro é When you poder. have money, Quando você tem dinheiro, everybody reject you, everybody respect you. todo mundo te respeita. So you see, brothers, Então vocês veem, in irmãos, order for us to have a foot on this Roman Empire, para que nós possamos pousar o nosso pé nesse Império Romano. and don't forget Babylon, when you stay in Babylon, Então, quando você permanece na Babilônia, you stay in the center of Babylonian Empire. você está no centro do Império Babilônico. With that money, Com esse dinheiro, not just money, não apenas dinheiro, also authority, mas também autoridade, all kinds of influence. todo tipo de influência. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, you see, these people were captives. essas pessoas de fato eram cativos. That's how they survive when they are wandering in the world. Foi assim que eles sobreviveram quando peregrinavam pelo mundo. Let me tell you a true story, brother. Deixe-me contar uma história For verdadeira. nearly 2,000 people, nearly 2,000 years, Por cerca de 2000 anos, when the Jews being scattered everywhere in the world. quando os judeus estavam espalhados por todo o mundo, I'm talking about second captivity now. estou falando a respeito do segundo cativeiro agora. First captivity being captured into Babylon. O primeiro cativeiro, eles foram levados cativos na Babilônia. Second one is after 70 AD. O segundo cativeiro foi após o ano 70. So you see that the whole people of Israel being captured into the whole world. Então você observa que houve essa diáspora do povo judeu. The world become a tomb to them. Então o mundo se tornou túmulo para eles. Now they become homeless. Eles se tornaram sem teto. They like a ball being kicked from one place to another. Eles eram como uma bola que era chutada de um lado para o outro. They have to survive. Eles tinham que sobreviver. How can they survive? Como é que eles poderiam sobreviver? For that reason, Por essa razão, they always use the technique they learned from Babylon. eles sempre usaram uma técnica que eles aprenderam na Babilônia. So for that reason, Por essa razão, and sometimes they lend the money to the people. eles emprestavam dinheiro para os outros. Then they get some kind of interest and so on and so forth. E aí eles obtinham os juros, assim por Now you diante. know that. If you know anything about it, Se você souber qualquer coisa a respeito disso, now finally they can become rich. finalmente eles se tornavam ricos. But when you become rich, Mas quando você se torna rico, someone's pocket must be empty. o significa que o bolso de outra pessoa está vazio. So when they were wandering around, Então quando eles estavam vagueando, see, they peregrinando, always been rejected by the people. eles sempre eram rejeitados pelas pessoas. Let me give you another illustration, especially for the young people's sake. Deixe-me dar uma ilustração por causa dos jovens aqui. You know Manhattan, Vocês já ouviram falar de Manhattan? capital of the world. É a capital do mundo. But it's about 1624, something like that. Por volta do ano 1624, algo Now, assim. some people from Holland, Netherlands, Algumas pessoas lá da Holanda, and they took a whole ship and they landed in Manhattan. então eles tomaram um navio e aportaram em Manhattan. Now, Manhattan at that time, Manhattan naquela época because it was discovered by a person called Hudson. foi descoberta por um homem chamado Hudson. Now, Hudson used to work with British company. Então o Hudson trabalhava para uma companhia britânica. He is explorer, Ele era um explorador, just like Columbus. exatamente como Cristóvão Colombo. So if he discovers something, Se ele descobrisse alguma coisa, because he was hired by British company, pelo fato de ele ser empregado da empresa so britânica, all the land he discovered qualquer terra que ele descobrisse will become New England. se tornaria a nova Inglaterra. But unfortunately, he has been rejected by British company. Mas infelizmente ele foi rejeitado pela companhia inglesa. So Dutch company Então hired him. a empresa holandesa o contratou. So he discovered New York. Ele descobriu Nova York. He discovered the river, Hudson River. E ele então descobriu aquele rio Hudson. So you can imagine. Então você pode When he imaginar. sailed the boat all the way to Albany,
Então, quando ele pegou o seu navio e navegou até Albany, no norte then de Nova the York, land the land on the two banks então aquela terra nos dois lados do rio, nas duas margens, all become New Netherlands. ali se tornou a Nova Holanda. It's supposed to be New England, but now it become New Netherlands. Deveria ser a Nova Inglaterra, mas se tornou a Nova Holanda. And then, of course, when they landed in Manhattan, Então, claro que quando eles aportaram em Manhattan, here you find all the Indian people, American Indians running around there. ele viu então aqueles índios norte-americanos andando por ali. Then they built a wall. E aí eles construíram um muro. Now, that wall is trying to protect themselves from Indians. Então, aquele muro era para protegê-los contra os índios. Dos So índios. later, no more wall. Mais tarde não havia mais muro. So that street is called Wall Street. Então, essa rua é chamada de Wall, Muro Street. So, A Rua do Muro. south of the wall, South part. south of the Na wall. parte sul desse muro, Now that Manhattan today is called Lower Manhattan. essa parte sul do muro é chamada de Lower Manhattan, Manhattan de But baixo. at that time they built a fortress there. E eles construíram ali uma fortaleza. So they called it Fort Amsterdam. E chamaram aquele de Forte Amsterdã. So Manhattan is called New Amsterdam. Então Manhattan foi chamada de Nova Amsterdã. Now that's what happened at that time. Foi o que aconteceu naquela época. And then these people discuss with these natives, Então, these Indians. American Indians. Então aquelas pessoas começaram a conversar com aqueles índios So they americanos. say, would you kindly sell us this land, this island? E eles falaram, vocês por gentileza poderiam nos vender essa ilhazinha? So they spent $24 and bought the whole Manhattan. Aí compraram aquela ilhazinha por $24. You know, this land is for sale. Sabe que essa propriedade aqui está à Do you venda. know how much is this land today? Você sabe quanto é que vale essa propriedade But hoje? forget about it. If you just go to Manhattan, Esquece disso. just go to Manhattan, Vai para Manhattan. originally only $24 bought it. Inicialmente, apenas $24 seria suficiente para comprá-la. So that's called New Amsterdam. Então foi chamada de Nova Amsterdã. Today you talk of the capital of the world. Você ali hoje é considerado o capital do mundo. It only refer to former New Amsterdam. Excuse me. Only refer to New Amsterdam. Você apenas faz referência à Nova Amsterdã. In another word, only south of Wall Street. Então, essa pequena parte é aquela parte ao sul da Wall Street. So that's the beginning of New York. Então, ali, nessa parte sul, foi o princípio de Nova York. So by that time, Então, naquela época, because the Jews were persecuted by the Spanish people. pelo fato dos judeus estarem sendo perseguidos pelos espanhóis, So in the beginning, they all fled to Holland. então eles fugiram para a Holanda. And Holland took them all. Mas a Holanda os recebeu. And many businessmen, they all went to Holland. Então, muitos homens de negócio foram para a Holanda. So at that time, Então, naquela época, the Holland people, they conquer many places, então, naquela época, os holandeses conquistaram muitos lugares, including Brazil. inclusive Brasil, Brazil, yes. Including Brazil. inclusive Brasil. So, Dutch government make Recife as the capital of Brazil. Então, o governo holandês fez de Recife a capital do Brasil. Correct me if I make any mistake. Vocês podem me corrigir se eu estiver cometendo algum erro. So, because of that, all the people, all the Jewish people in Holland, they like to come to Brazil. É por isso que todos aqueles holandeses, eles queriam vir para o Brasil. So, thousand Jewish people, they just took their land, they just to go to the ship. They all came to Recife and come to Brazil. E milhares de judeus pegaram os navios e vieram para Recife e nessas regiões. But later, something changed. Mas sabe que mais tarde algo mudou. Now Portuguese are coming. Os portugueses estavam chegando. So then, because Holland withdrew their presence, Então, com essa pressão, os holandeses então se retiraram do Brasil. so then these Jewish people, they went back to Amsterdam again. Então esses judeus retornariam para Amsterdã Again, novamente. they took the ship all the way to Amsterdam. Aí tomaram os navios em direção a Amsterdã. But one of the ship, Mas um desses navios, because of storm, por causa da tempestade, it ended up in New Amsterdam. foi parar lá na Nova Amsterdã. Now, New Amsterdam at that time,
they were under the Dutch reform. Então, naquela época, a Nova Amsterdã estava sob a reforma holandesa. Now, Jewish people are not welcome. Então, os judeus não eram bem-vindos. So, in the beginning, they won't allow them to stay in the island. No princípio, eles não permitiram que eles permanecessem ali em Manhattan, na ilha. Unfortunately, they have good friends in Amsterdam. Mas, felizmente, eles tinham bons amigos lá em Amsterdã. So, the Amsterdam Jews try to put some pressure in the government, in the city government of New Amsterdam. Então, os judeus influentes lá de Amsterdã começaram a colocar pressão no governo de Nova Amsterdã. So finally they agree, you stay. Então, finalmente, a Nova Amsterdã concordou em receber aqueles judeus, But with one condition. mas com uma condição. You are not going to do any work, official work, which compete with the local people. Vocês não vão poder realizar qualquer tipo de trabalho que vai competir com aqueles que são locais. In other words, Em outras palavras, you cannot have anything new. você não pode fazer nada de novo. You cannot sell all the good clothes. No, you cannot do that. Você não pode vender roupas novas, não. Now Roupas boas. you cannot do that. Você não pode fazer isso. So, because in this way you compete with the local people. Se você fizesse isso, você estaria competindo com aqueles locais. As long as they can survive, Enquanto eles pudessem sobreviver, they will do anything. eles fariam qualquer I coisa. use this illustration. Eu uso essa ilustração When people come to a time they have to survive, quando as pessoas chegam no momento que eles têm que sobreviver. sometimes they have to violate some principles. Algumas vezes eles têm que violar alguns princípios. But in the beginning, they still do not want to violate some principles. Mas no início eles não querem violar esses princípios. Even I'm poor, I poor with principle. Ainda que eu seja pobre, eu serei pobre com dignidade. So if you do not allow us to sell new things, Se não te for permitido vender coisas novas, according to the law, de acordo com a lei, I'm able to sell the old things. eu posso vender as coisas velhas. So they went to all the garbage. Então eles iam lá para o lixo, They collect all the garbage. eles coletavam todo aquele lixo. That's all old because you throw it away. Eram coisas velhas que as pessoas tinham jogado fora. So when I collect all these things, Quando eu coletava essas coisas, I try to remake it. eu tentava melhorá-las, I try reformá-las, to refine it. eu refinava. You won't say that's new. Você não vai dizer que é novo. That's old. É velho. So they sell the old things. E eles vendiam sim as coisas velhas. That's how they survive. Foi assim que eles sobreviveram. And later, these people stay in New York, in New Amsterdam. E as pessoas permaneceram vivendo ali em Nova Amsterdã. In the beginning, they have no place to meet to worship. E no princípio eles não tinham local de adoração. Because Christian gathering moved to within the fort of Amsterdam. Mas pelo fato de haver uma reunião de irmãos ali que haviam se mudado para aquela região de Nova Amsterdã, So they use exactly same place to worship. eles usavam exatamente aquele mesmo lugar para adorarem. Very interesting. É muito interessante. The beginning of Manhattan, O início de Manhattan, the place for Christian to worship, o local onde os cristãos adoravam, was exactly same place era o mesmo for lugar the exato Jewish people to worship later. onde os judeus vieram adorar posteriormente. Can you believe Você that? pode acreditar nisso. But anyway, Mas de qualquer forma, they stay. eles permaneceram ali. Now you know Agora você sabe how many Jews in New York. quantos judeus há em Nova York. Now you understand Agora você entende how influential are these people. quão influentes são essas pessoas. They are very successful. Eles são muito bem-sucedidos. Why today Manhattan or New York become the capital of the world, financial capital of the world? Porque hoje Manhattan é a capital financeira do mundo. Definitely is their contribution. Definitivamente é devido à contribuição deles. For the young people, let me add one thing. Por causa dos jovens, vou adicionar mais alguma coisa. According to the Bible, De acordo com a Bíblia, anyone who give one of my little children a cup of water, qualquer um que der para os meus pequeninos um copo de água, they will be blessed. será abençoado. So, brothers, Então, irmãos, in New York, in United States, nos Estados Unidos, we have Boston. você tem Boston. Puritan, Mayflower people have go in that area. Os puritanos que vieram no Mayflower, eles ocuparam aquela You área. have Philadelphia. Você tem Filadélfia. You have Jamestown. Você tem a cidade de Jamestown. But why New York became the capital, financial capital of the world? Mas por que foi Nova York que se tornou a capital financeira do mundo? Those Christians from Holland, Aqueles cristãos da Holanda,
They really gave that cup of water. Eles realmente deram aquele copo de água. Not only to Christians. Não apenas para os cristãos. Remember, those Christians first landed in Manhattan. Você se lembra que aqueles cristãos, primeiramente, eles aportaram em Nova York. They were Manhattan. Walloons. They were Walloons. Eles eram os Walloons. Who are Walloons? Quem eram esses Walloons? They live in today's Belgium. Eles vivem na Bélgica de hoje. They spoke French. Eles falavam francês. But they were persecuted Mas eles eram perseguidos because of their faith. por causa da fé. Now, who took them in? Quem foi que os recebeu? Dutch people. Os holandeses. They said to these persecuted ones, E eles falaram para esses perseguidos: You come. Vocês podem vir. This house is yours. A minha casa é sua. I know in Brazil you like that phrase. Eu sei que no My Brasil house is yours. vocês gostam de falar minha casa é sua Now, casa. sometimes you don't mean it. Algumas vezes não quer dizer isso não. But with these people, they mean it. Mas essas pessoas realmente queriam dizer My isso. house is your house. Minha casa é sua casa. For 12 years. Por 12 anos. If you stay in Amsterdam, Se você ficasse em Amsterdã, you don't have the tax. você não pagaria imposto. So, brothers, Então, irmãos, God knows everything about what happened in Holland. Deus sabe de tudo aquilo que aconteceu na Holanda. But you know, Holland is called lowland. Você sabe que a Holanda é conhecida como a Terra Baixa. Today, 60% actually belong to the seawater. Você sabe que 60% já pertence à água do mar. So think about, they are fighting the land with the sea. Observa que eles estão lutando contra o mar com a sua terra. They themselves almost difficult to survive. Para eles mesmos é muito difícil sobreviver. Now here find refugees Então agora chegam esses refugiados from France, da França, from Belgium, da Bélgica, everywhere. de todo lugar. Not only Christians, Não somente cristãos, even the Jews, mesmo os judeus. they took them in. Mas eles mesmos receberam. And thank God. E graças a Deus. Fortunately, Felizmente, British government, a British company reject Hudson. Felizmente, foi aquela empresa britânica que rejeitou o Hudson. So that's why you have New Holland. É por isso que você obteve, então, Nova Yeah, New Holanda. Amsterdam. Nova Amsterdã. So then Dutch government said to these people, Então o governo holandês disse às pessoas: our place is too small. nosso lugar é muito pequenininho. Now, are you willing to go to new land, new continent? Vocês gostariam de ir para o novo continente? So remember, Então lembre-se, all those who take almost 2 months of voyage, era necessário naquela época cerca de 2 meses de viagem de navio. sometimes half of them die on the way. Muitas vezes metade das pessoas morriam no meio do But they caminho. go. Mas assim mesmo They eles have no iam. place to go. Eles não tinham onde mais ir. So you see, these are the persecuted Christians. Então você vê que esses foram os cristãos perseguidos. So they give them a place called New E Amsterdam, a eles lhe foi dado esse lugar chamado Nova Amsterdã. and even this New Holland. E mesmo essa Nova Holanda, They labor, eles trabalharam. they work hard, Eles trabalharam duramente then they stay. e permaneceram ali. So strictly speaking, only Christian there. Então, estritamente falando, no início havia apenas cristãos ali. But finally, Mas- if the Jews are there, Finalmente chegaram os judeus. think about it. Pense nisso. Who has given a cup of water to them? Quem foi que deu aquele copo de água para eles? So definitely, Definitivamente, they will be blessed. eles seriam abençoados. Now, I'm talking about this history Estou falando dessa história just to tell you that how difficult But- for the Jewish people to survive. apenas para dar um exemplo de como foi difícil para o povo judeu sobreviver. Later, they even went to Shanghai. Mais tarde foram até mesmo para Xangai. You know, Chinese are supposed to be the Jews in the East. Sabe que os chineses devem ser os judeus no Oriente. They also know how to do business. Eles sabem negociar também. So think about now here someone even smarter than you. E agora chega alguém que é mais esperto que você. So if his pocket become rich, Então, se o bolso deles fica cheio, so your pocket must be empty. então significa que o seu bolso ficou vazio. I tell you, brothers, Eu digo, irmãos, according to history, de acordo com a why história, everywhere people do not like the Jews? em nenhum lugar as pessoas gostam dos judeus. Because business. Por causa do negócio. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, business can divide the whole family. o negócio pode dividir uma família. Business can divide husband and wife. O negócio pode dividir mulher e marido. Business can divide brothers and sisters. O negócio pode dividir irmãos e irmãs. I do know a family. Eu conheço uma In família. order to divide the property, Para dividir uma propriedade, the brothers even using gun to each other. um irmão usou a arma contra o outro. Oh, my brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Do you see that? vocês veem isso? What the power of money, power of mammon, O poder de Mamon, especially think of a survival. especialmente pensa na It is sobrevivência. true. É verdade. They were persecuted. Eles foram perseguidos. They were sent from here and there. Eles foram enviados daqui para colar. But on the one hand, it is true.
Por um lado é But on verdade. the other hand, Mas por outro lado, why people didn't like them? por que as pessoas não gostam deles? Because always something to do with business. Porque sempre tem algo a ver com o negócio. When their pocket become empty, Quando o bolso deles se torna vazio, who stole our money? quem foi que roubou o nosso dinheiro? Our nation was prosperous. A nossa nação era próspera. But how come these people who dwell in our place become so rich? Como é que pode essas pessoas que moram no nosso país se tornaram ricas? So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, when you see the whole history of Israel, quando você vê todas, whole history of the people of Israel, quando você considera a história do povo de Israel, now you begin to understand agora você começa a entender the sixth vision. a sexta visão. Why the emphasis? Por que a ênfase? Stealing Furtar and false swearing in his name. e jurar falsamente no seu nome. So now you begin to understand. Agora você começa a entender. But not only that. Mas não apenas isso. Here come to another vision. Aqui chega uma outra visão. These two actually just coupled together. Essas duas estão acopladas. So now the angel who talks with me came out and said to me, Então o anjo que falava em mim veio e falou comigo. lift your eyes now Levanta agora os olhos. and see what this is that goes forth. Versículo 5. E vê o que é isto que sai. So I asked, what is it? And he said, it is a basket that is going forth. Eu perguntei, que é isto? E ele me respondeu, é um efa que sai. Now, I read it from New American Standard. Eu estou- New King James. Agora estou lendo o texto da versão nova King James. Now, New King some of James. you probably like NIV, New International Version. Version. Alguns de vocês talvez gostem da NIV, NVI. Now, study English. Se você estudar inglês, Of course, this version is excellent. para estudar inglês, a NVI é ótima. Simple English. É um inglês simples. And almost, almost colloquial É English. quase coloquial. So when you read this English, especially a foreigner, now definitely much better for you to read NIV or New American Standard than the King James, for example. É muito mais fácil para você estrangeiro ler a NVI ou a New King James, né, do que você ler a King James. So É in muito mais order for fácil. you to understand something, Para você entender algo, in their translation, na tradução they deles, have to translate in a way you understand. então a NVI tem que traduzir de forma que você compreenda. For example, Por exemplo, what is it? o que é He isso? said, it is a basket. Ele me respondeu, na tradução dele, é uma cesta. Now that's for the non-Jews. Isso é para o não judeu. You see, it's a vessel. É um vaso. Now that's why now New King James translate as a basket. É por isso que na nova King James é traduzido como uma cesta. Actually, it's a huge vessel. Na realidade é um vaso gigantesco. But in Hebrew, Mas no hebraico it means it is an ephah. é como está em português, um efa. Now in King James also the same. They did not change. It's just an ephah. No King James também é um efa. Now what's ephah? O que é um efa? When you are doing business, Quando você está fazendo negócio, suppose I try to buy some grains. vamos supor que eu queira comprar grão. So if we want to know how much cost for this much of grains, Se você quiser saber quanto custa uma certa quantidade de grãos, so we had to do the measurement. aí tem que ser medido. Now, when you talk about capacity, Quando você fala a respeito de capacidade, volume, an ephah, one ephah, um efa is the largest unit of capacity é a maior in the Jewish world, é a maior unidade de volume no mundo judeu, in the biblical world. no mundo bíblico. So it is. You can imagine when you talk about the capacity, that's the largest. Quando você imagina então na unidade de volume que é a maior, So using this way to explain how big is that basket. isso é a maneira que foi utilizada para explicar quão grande era aquela cesta. Its volume is equal to one ephah. O volume daquela cesta era de um efa. So that's very important. Isso é muito importante. Now, if you replace an ephah with the word a basket, Se você substituir a palavra efa, um efa por uma cesta, then you lose all the impact of the original language. você vai perder todo o impacto da língua original. So I'm still reading from New King James. E eu ainda estou lendo aqui da nova King James. But here, as basket, we have to change into an ephah.
Mas aqui nós temos que mudar cesta para um efa. Because here talking about doing business. Porque aqui está falando de fazer negócio. Because you are involved with the business. Porque você está envolvido com o You negócio. have to measure. Você tem que medir. You have to use the largest unit of the capacity. Você tem que usar aquela maior unidade de volume. But then, Mas então, when we come to verse 7, quando nós lemos o versículo 7, here is let disc lift up. eis que foi levantada a tampa de chumbo. Now suppose this is the ephah. Vamos supor que essa aqui seja a efa. So here you find a lead disc Você vai ver que vai ter uma tampa de chumbo, serve as a cover que vai servir como tampa, to cover this ephah. para cobrir essa efa. So here we were told that somehow this cover has been lifted. De alguma forma aqui é dito que essa tampa foi levantada. Then you know a woman inside. Aí você observa que tem uma mulher lá dentro. So that's the situation. So you see the ephah and the lead. Então você vê o efa, Lead disc. você vê aquele disco, aquela tampa de chumbo em cima. Now let me read it from King James Version. Agora eu vou ler na versão King James, Verse 7. versículo 7. And behold, there was lift up a talent of lead. E está escrito assim: eis que foi levantada um talento de chumbo. So it is not lead. E It is not lead disc. não é um disco ou uma tampa de chumbo, It's a talent of lead. mas é um talento de chumbo. Now what is talent? O que é um talento? Talent is heaviest unit of the weight. Então, o talento é a maior medida de peso. So when you do the business, Quando você faz o negócio, when you have negotiation with other people, quando você está negociando com outras pessoas, sometimes you have to measure by capacity. algumas vezes você tem que medir volume, Sometimes you have to measure by its weight. algumas vezes você tem que medir o peso. Sometimes sometimes when you buy food, Algumas vezes quando você compra comida, now sometimes they measure how much kilo it is. algumas vezes eles falam quantos quilos tem. So whenever I get my food, it has to go through the weight. Então toda vez que eu vou no comida quilo, eu tenho que pesar. I will never put soup in it. Eu nunca coloco sopa. Because when you put more soup, you pour more weight. Quando você coloca mais sopa, vai ter mais peso. And now soup is nothing. Why you have to spend so much money? Sopa não é nada, porque você tem que pagar tanto por uma So sopa. you see, it depends on the capacity or the weight. Depende da capacidade ou do peso. If the capacity, Se é a capacidade, you say it's all right, just one plate, how much? tudo bem, é um prato, tudo certo. That's called one ephah. Isso é chamado de um efa. But if you talk about how many kilo you eat, Mas se você está falando a respeito de quantos quilos você what come, is this? That's a talent. então isso se refere equivalentemente ao talento. So both an ephah Tanto a efa and O ephah. one ephah and also a talent. e também o talento These are the largest units são as maiores unidades for the capacity de volume and also to measure the e weight. também para medir o peso. You see, brothers. Vocês veem, irmãos? Now, if you only understand as a lead disc, Se você apenas entender que é uma tampa de chumbo, you lost the impact of the original language. você vai perder o impacto na língua original. And later talk about Babylon, E mais tarde fala de Babilônia, talk about China. fala de Sinar. So now you know when put this all thing together, Quando você coloca isso tudo junto, it is the Jew who learned the commerce from Babylon. foram os judeus que aprenderam o comércio lá na Babilônia. So they are doing business. Então estão fazendo That's negócio. why they use ephah. That's why they use talent. É por isso que eles usam o efa e usam o talento. And then you remember the previous vision. Então você se lembra da visão anterior? Talk about stealing. Fala a respeito de Talk furtar, about false swearing. fala a respeito de jurar his falsamente name. no seu nome. So when you put this all thing together, Quando você junta isso tudo, you know these are sins, yes. você sabe que são pecados, sim. They were under the curse, yes. Estão sob a maldição, sim. But especially Mas especialmente, because they were being captured into Babylon for 70 years. isso aconteceu porque eles ficaram cativos na Babilônia por 70 anos. So, brothers, Então, irmãos, when you put these two visions together, quando você reúne essas duas visões, you find the wickedness in commerce. você vai observar a impiedade no comércio. Because of the wickedness in commerce, Por causa dessa impiedade no comércio, sometimes people have to steal, algumas vezes as pessoas têm que furtar. have to swear falsely in the name of God. Eles juraram falsamente no nome de Deus. Their conscience bothered them. A consciência os incomodava. But in order to survive, Mas para sobreviver, what can you do? o que você vai fazer?
You see, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos e irmãs? Then in the beginning, only survival. No princípio era apenas sobrevivência. After they survive very well, Após eles sobreviverem muito this bem, become the habit. isso se tornou um hábito. Their conscience never bothered them A anymore. consciência deles não mais os incomodava. So you see, brother, Então vocês veem, in irmãos, order to understand the 6 and 7 visions, para compreender a sexta e a sétima visão, the issue is Babylon. a questão é a Babilônia. The sin as the pollution of Babylon. O pecado que era a poluição de Babilônia. You ought to be polluted Você tem que estar poluído, because you're always in that kind of environment. porque você está sempre naquele ambiente. Yes, Sim, you have bright future. você tem um futuro brilhante. Yes, Sim, the whole world will be o yours. mundo inteiro será teu. Think about it. Pense nisso. You just dishonest once. Você foi desonesto apenas uma vez. You get $10 million. Você obtém 10 milhões de dólares. Sometimes Algumas people vezes. just do it. As pessoas simplesmente fazem They isso. comfort themselves. Eles se consolam. Oh, only this time. Apenas dessa vez. Never 2 times. Nunca acontecerá 2 vezes. You know, there's a commercial in the States. Tem um I comercial don't know lá, whether you have it here in Brazil. tem um comercial lá nos Estados Unidos, eu não sei se It's tem a aqui no Brasil. commercial for the potato chip. É um comercial de uma batatinha frita. Now, what is the Chips. commercial? What is the commercial? Como é que é esse comercial? You cannot just have one. Você não consegue comer uma só. That's potato chip. São chips. Today, many young people in the States, Hoje, muitos jovens nos Estados Unidos, they went to the best university, eles vão para as melhores universidades, like Harvard, como Harvard, like Yale, como Yale. with these smart people. São pessoas inteligentes. They always have their smart philosophy. Sempre tem aquela filosofia inteligente. So what is the philosophy among young people? Qual que é a filosofia entre esses jovens? The life too short. A vida é muito curta. Certain things you should not do, Algumas coisas você não deve fazer. but you should do it once. Você tem que fazer pelo menos uma vez. Drug, no, Drogas, não. but once. Mas uma vez. You will not have to. Você não vai fazer segunda vez. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, many young people, com isso, muitos jovens, they will testify. eles podem testificar. Never just one potato chip. Nunca pararam com um chip somente. Great author, American author called Mark Twain. Um grande autor chamado Mark Twain, He said, to drop the smoking is the easiest thing in the world. To drop the smoking, to stop smoking. ele falou, para poder parar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. I have tried more than 100 Eu times. já parei mais de 100 vezes, Never successful. mas nunca fui bem sucedido. So, my brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, to will is one thing. desejar é uma coisa, To do is another thing. fazer é outra bem diferente. Can you believe that? Você pode acreditar You're nisso? always in that kind of environment. Você sempre envolvido naquele tipo de ambiente. I still remember when my son went to university. Eu ainda me lembro quando- to the one of the Ivy League University. Quando meu filho ele foi cursar uma universidade da Ivy League. It is famous one, Era uma universidade famosa. but because it's so famous, Mas pelo fato de ser tão that's famosa, why it's very liberal. é por isso que é muito liberal. You can see a whole building is all homosexual. Um prédio lá é só de homossexuais. Of course, if you don't go to that building, it's all right. Se você não for naquele prédio, tudo bem. So my son in the beginning, he thought it's okay. Meu filho no princípio achava que estava tudo bem. Just go to the normal dormitory. Simplesmente eu vou para um dormitório comum, normal. Now, in the early time, No princípio, boys in one building, girls in another building. tinha um prédio só para os meninos, outro prédio só para as meninas. But now, boys and girls in the same building. Mas agora, meninos e meninas estavam no mesmo prédio. Now, that's okay. Tudo bem. But now they put a boy and a girl in the same floor. Mas agora eles colocam os meninos e meninas no mesmo andar. That's still all right. Tudo bem. They share the same bathroom. Mas agora começaram a compartilhar o mesmo banheiro. So when I first visit their dormitory, Quando eu primeiramente fui lá visitar I esse went dormitório, with my son visit that bath. eu fui lá visitar aquele banheiro. The whole floor of people they use the same bathroom. bathroom. Todo o andar usava aquele mesmo banheiro. Now, when the girl take the bath behind the veil, behind the curtain, Quando as meninas tomavam banho por detrás daquela cortina, the boy can use the bathroom at the same time. os meninos também podiam usar o mesmo banheiro. So my son Ezra was so shocked. O meu filho Ezra ficou tão chocado. So even he moving, Mesmo que ele tivesse se mudado he para lá, always go to the ground floor public bath ele ia sempre por térreo para tomar banho lá embaixo.
Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you are in certain environment, se você está em algum ambiente, you even cannot help it. você não pode evitar. Now, fortunately, my son moved into the dormitory with another good Christian. Então, felizmente, meu filho se mudou para um dormitório com um bom cristão. I remember correctly, that brother also came from Brazil. Eu me lembro corretamente que esse irmão também veio do Brasil. Of course, my son originally also from Brazil. Meu filho também veio do Brasil. So now they share the same room. E agora eles compartilhavam o mesmo The Lord quarto. give them wisdom. O Senhor deu sabedoria a eles. Because now they put all the Bible verses on the wall. Eles pregaram pôsteres na parede com versículos God bíblicos. so loved the world. Deus amou o mundo de tal maneira. Now, I asked them, why you do that? Eu perguntei, por que você fez isso? Because from the very beginning, Porque do princípio, they know that they are eles Christians. saberiam que eles eram cristãos. If you don't do that, Se você não fizesse isso, now some girl will knock the door. alguma moça bateria na porta. Can I borrow your notebooks? Será que eu posso- Can I borrow your notes? Será que eu posso pegar emprestado seu caderno? This morning I failed to late to get something. Hoje, de manhã, eu não fui na aula. Then of course you welcome to come in. Aí você daria as boas-vindas. Now it's easy for you to invite them to come in. É fácil você convidá-las para But entrar. it's very difficult for you to push them out. Mas era muito difícil fazer ela sair. It's almost 12 o'clock. E já é quase meia-noite. So you see, sometimes they're still there. What can you do? Algumas vezes elas ainda estavam ali. O que You você vai want to fazer? be polite. Você quer ser gentil? So from the very beginning, Então, do princípio, we are Christians. nós somos cristãos. God so loved the world. Deus amou o mundo. So brothers, Então, irmãos e by irmãs, this way, dessa forma, you know, by this testimony, com esse testemunho, and my son was able to finish 4 years in college. o meu filho conseguiu concluir aqueles 4 anos de So universidade. I use this as a illustration, Eu utilizo isso como ilustração, especially when you try to survive. especialmente quando você está tentando sobreviver. Many Brazilians today in New York area, Muitos brasileiros hoje estão na área de Nova York. they are involved with heavy duty works. Estão envolvidos com aquele trabalho pesado. If they are at home, they will never do it. Se estivessem em casa, nunca fariam isso. They do it very successfully. Mas eles fazem isso muito bem lá. These Brazilians are successful. Esses brasileiros são muito bem-sucedidos. Now, brothers, Agora, irmãos, remember heavy duty works. esses são trabalhos pesados. Now, when they were young girl at home, Quando eles eram mais jovens em casa, you know, the mother even dared to ask the girl to do anything. a mãe suplicava para aquela menina fazer alguma So coisa. you see, brothers, Então, vocês you veem, can irmãos, see when you come to a position of survival, quando você chega naquela situação que você tem que sobreviver, how you are going to face the law, como você vai ficar diante da lei? how you are going to face the principle. Como você vai encarar o princípio? So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, when we know the long history survival of Jewish people, quando nós conhecemos a longa história de sobrevivência do povo if you judeu, go to detail, se você for nos you detalhes, know there is a reason. você vai ver que existe uma You motivação. laugh at them. Você vai rir deles. They are Jews Eles são judeus, because you are so fortunate. porque você é tão feliz. If you too reverse the role, Mas se você inverter os papéis, where you will be. onde você estaria? So, brothers, Então, irmãos, this is a tragedy. é uma tragédia. behind these things. Por detrás das coisas. So you have mixed feeling here: Então você tem um sentimento misturado aqui. success Sucesso and tragedy. e tragédia. The money is so sweet, O dinheiro é tão doce, always mixed with the bitterness. mas está sempre misturado com amargura. You have to steal Você vai, sometimes. você vai ter que furtar algumas vezes. You have to swear falsely in His name. Você vai ter que jurar falsamente no seu nome. Otherwise, De outra forma, people won't believe you. as pessoas não vão acreditar em você. You have to maintain all the way like that. Você vai ter que fazer dessa maneira até o fim. If you steal once Se você roubar uma and you vez, say, sorry, I'm stealing, você dizer, desculpa, eu estou roubando. people will never trust you anymore. As pessoas nunca mais vão confiar em You você. have to make a decision. Você vai ter que tomar a decisão. Are you going to continue your business or not? Você vai dar continuidade ao seu negócio ou não? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now you understand agora você entende the sixth vision and the seventh vision. a sexta e a sétima visão. But now, Visões. in the seventh vision, Agora na sétima visão, we can see something more. a gente vê algo mais. Why? Por quê? Because what is it? And he said, it is the basket that is going forth. Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. So here, what you see? O que você vê aqui? You see a vessel for negotiate.
Você vê um vaso para poder realizar negócio. Immediately you know that's something to do with the commerce. Imediatamente você sabe que é algo que tem a ver com comércio. You see that? Vocês veem? Immediately you know that, look, that's the pollution from Babylon. Então imediatamente você sabe que essa é a poluição que vem da You Babilônia. see, because here talking about doing business, Então você vê aqui está falando de fazer negócio. and talking about stealing, Está falando a respeito de roubar. talking about the false swearing. Está falando a respeito de jurar falsamente. So, my brother, now when you see that, so what do you see? You Então- see an ephah, Então o que você vê? Você vê um éfa. the basket going forth. Uma éfa. He also said, E ele também disse: this is their appearing throughout the earth. This is appearance throughout the last part of the 6. appearance. Yeah, the resemblance means appearance. This- Essa é a aparência que fala em inglês. É a aparência de toda a terra. Em português fala, isto é a iniquidade. Iniquity em português. Yes, yeah, I know. Yeah. In Chinese also that, but if you look at the Okay. another version. Ok. Okay, so if you compare different versions, for example. Se você comparar várias versões, So this is their appearance throughout the earth. então, de fato, esta é a aparência em toda a terra. Now, strictly speaking, the Iniquity. iniquity is not bad translation. Falando de maneira estrita, a tradução iniquidade não é Now, ruim. original word is appearance. Mas a palavra no original é aparência. So iniquity is the interpretation of that translation. Então, de fato, iniquidade é a interpretação da palavra original. Why? Por quê? Because when you see the ephah, Porque quando você vê aquele éfa, when you see the money, quando você vê o dinheiro, they all look the same. tudo parece igual. You do not know Chinese. Você não conhece chinês. I do not know Romanian, for example. Eu não sei falar romeno, por exemplo. But one language we all know. Mas tem uma linguagem que todos conhecemos. Money. Dinheiro. When you talk about money, Quando você money fala will de dinheiro, talk. o dinheiro vai falar. Everybody understands. Todo mundo entende dinheiro. Because the money, the appearance is throughout the earth. Porque a aparência do dinheiro é igual em toda a Then the terra. Bible says money is the root of all evil. E a palavra nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos So os now you males. can understand. Agora você pode The entender. iniquity is not bad translation. Iniquidade não é uma tradução ruim. But you have to know that. Você tem que saber. Initially, it talk about the appearance throughout the earth. E você está mostrando que a sua aparência em toda a terra. So that's why you have financial tsunami. É por isso que você teve aquele tsunami financeiro. When a problem in Europe Provavelmente na Europa, or in the United States nos Estados Unidos, and em everywhere. todo lugar. Because brothers and sisters, Porque, irmãos e irmãs, because we share the same language. Porque nós compartilhamos a Even we mesma are linguagem. divided, Ainda que estejamos divididos, But when money talks, mas quando o dinheiro fala, you don't have to worry whether he talking in Portuguese or in Chinese. você não quer nem saber se ele fala inglês ou português. All understand. Você entende tudinho que ele fala. So that's what happened É here. isso que acontece aqui. And now verse 7. Então, versículo 7. Here is a talent of lead lift up. Eis que foi levantado o talento de chumbo. Again, the combination of the ephah and the talent is so clear here. Aí, de novo, a combinação entre o éfa e o talento é tão clara aqui. And then when this is lift up, Então, quando foi levantado o talento, for the prophet to see. de tal forma que o profeta pudesse ver. And what he saw. O que ele viu? This is a woman sitting inside the basket. E uma mulher estava sentada dentro do éfa. Now remember, this is a Lembre-se. woman inside. Tem uma mulher ali dentro. So what happened to that woman? O que aconteceu com aquela mulher? When he was put inside the vessel, Quando ela foi colocada dentro daquele vaso, finally they were carried by two women. finalmente ela foi carregada por duas outras These mulheres. two women, just like a two wings of stork. Então, essas duas mulheres é como se fossem as duas asas de uma cegonha. Now, stork is unclean bird in the Bible. Observa que a cegonha é uma ave imunda na Bíblia. So that two winged, Então, aquelas duas asas, when the wind blows, quando o vento sopra, now, so that's why, let me see. Oh, okay. Coming with the wind in the wind in their wings. havia vento em suas asas. Now, the wind in Hebrew is same word as the spirit. Então, a palavra vento, na palavra, é a mesma coisa do que espírito. If the stork is unclean, Se, de fato, a cegonha é imunda, so this spirit is unclean spirit. então, de fato, esse espírito é um espírito imundo. So it is unclean spirit carry this whole thing, carrying the whole thing.
Agora são espíritos imundos que estão carregando aquela coisa toda. But interesting thing is this. Mas uma coisa interessante é a seguinte. So the question is this. A pergunta é a seguinte. Where are they carrying the basket? Para onde elas estavam carregando aquela cesta? Aquele All éfano? right. Now I have to read a translation from New King James. okay, King James. And he said to me to build it in a house in the land of Shinar, and it shall be established and set there upon her own place. No versículo 11. Para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, estando ela acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Now, brother, Agora, irmãos, finally, this ephah with a talent led upon it and will carry by the wind. então, finalmente, aquele éfa com a tampa de um talento de chumbo será levada por esse vento. In the beginning, it was between earth and heaven. No início estava apenas entre a terra e o céu, But finally, mas finalmente they landed in Shinar. ela foi parar lá em Sinar. And Shinar in Hebrew simply means the land of Babylon. Então, em hebraico, Sinar simplesmente significa Babilônia. Now you know. Agora você sabe. Where is her own place? Agora você sabe onde é o seu próprio So, lugar. in other words, Em outras palavras, this lady who is in the basket, essa mulher que estava dentro do éfa being carried home. foi levada de volta para casa. Finally, they came back to their home. Finalmente ela retorna para sua casa. Finally, they came back to Babylon. Finalmente ela retorna para a Babilônia. So there's a connection between Babylon and the woman. Então há uma ligação entre a mulher e a Babilônia. The interpretation is this. A interpretação é a seguinte: Go to your Bible. leia sua Bíblia. See anywhere in the Bible, Veja algum lugar na Bíblia make the connection between woman and Babylon. que faz a ligação entre a mulher e Babilônia. Then you get the key. Aí você vai obter a chave. Our time is gone for this session. O nosso tempo já parou, já terminou para essa sessão. Let's pray. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te damos graças pela tua palavra, Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa conduzir ainda o restante dessa noite. Amen. Senhor, que possamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Amen. Senhor, tudo não terá qualquer valor se de fato não virmos o Senhor. Amen. E é o que te pedimos para essa noite. Amém. Que possamos contemplar o nosso amado Senhor Jesus. Amen. Que o Senhor possa nos trazer de volta para a segunda parte, fortalecendo os nossos corpos e as nossas mentes. Em nome do Amém. Senhor Jesus. Amém, Senhor.